ler a palavra de Deus com você no livro do profeta Joel, no segundo capítulo, capítulo 2 de Joel. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e, ao passar, deixe uma bênção. Assim, vocês poderão fazer ofertas de cereal e as ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre o povo: onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Gente, essa passagem de Joel, ela é extraordinária. O livro do profeta Joel é maravilhoso. Joel, inspirado pelo Espírito Santo, deixou esse escrito maravilhoso. É difícil saber com certeza a data em que Joel escreveu esse livro, mas a maioria dos comentaristas acredita que foi no período pós-exílico, 586 antes de Cristo. E quando a gente lê o livro de Joel, a gente vê que ele tem um tema, e o tema dele é o dia do Senhor. Essa expressão é mencionada nesse livro, que não é longo, que é curto, por 5 vezes. Mas também em outros livros da Bíblia, essa expressão, o dia do Senhor, é mencionada por mais 13 vezes em outros 7 livros da Bíblia. Quando se fala em dia do Senhor, geralmente há uma relação desse tema com o juízo final. Dia do Senhor, juízo final, aquele grande dia. Mas não é só uma referência ao juízo final. Ele também fala sobre, se refere a momentos de guerra, momentos de tensão, de destruição, muitas vezes, de nações. Mas o dia do Senhor também é dia que promove salvação. Salvação para o povo que o serve. Dia do Senhor é uma referência a julgamento ou a livramento e também a bênção, dependendo das circunstâncias. Então, o tema de Joel é o dia do Senhor. E que período que esse livro, o que está escrito em Joel, cobre? Ele cobre desde os dias de Joel até os tempos do fim. É um livro curto, mas que tem uma cobertura enorme. Se for no período pós-exílico, até o fim, até os tempos escatológicos, o livro de Joel cobre tudo isso. E ele então
é muito interessante. Em que momento Joel ele profetizou? Ele profetizou em uma época de calamidade. Vale você ler o livro todo, desde o capítulo 1. E ele profetizou em uma época que houve uma grande praga de gafanhotos, que havia deixado os campos arruinados, o trigo destruído, o azeite em falta, e os agricultores em grande desespero, porque a colheita do trigo e da cevada tinha sido destruída. Isso você vê no mesmo livro de Joel, capítulo 1, versículos 10 e 11. É nesse contexto de destruição que Joel vem trazer a palavra do Senhor. Nesse contexto difícil, terrível da nação, de miséria, de pobreza, quando vinham os gafanhotos, eles vinham aos milhões. Uma fêmea de gafanhoto, ela tem a condição de colocar, de fazer de espalhar ovos, de fazer essa procriação, melhor dizendo, de uma maneira rápida e grande. Então, quando vinha essa praga de gafanhoto, eles vinham cobrindo e destruindo tudo. Isso tinha acontecido. Os gafanhotos tinham varrido a nação. Tudo o que existia lá. E é nesse contexto de destruição que Joel profetiza, que traz a palavra. E eu acredito que nós podemos colocar um paralelo e traçar esse paralelo entre os dias de Joel e os nossos dias, comparando o tempo dele com o nosso. Eu não estou dizendo que o que a gente está, que Joel, ele profetizou o coronavírus, que o que ele disse a esse tempo. Não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós podemos fazer comparações entre o tempo de Joel e o nosso tempo. Por quê? Porque a gente consegue perceber que como os gafanhotos destruíram toda a produção agrícola da época de Joel, e eles geraram enormes dificuldades sociais e econômicas, de forma semelhante, o Covid-19 tem gerado dificuldades em nosso mundo. Começando a questão da saúde, com problemas físicos, mexendo com as emoções das pessoas, afetando a economia do mundo de maneira nunca vista antes pelas gerações que vivem na atualidade. Ninguém que vive hoje, mesmo as pessoas mais velhas, as pessoas de 80, 90, ou quem sabe 100 anos, ninguém viu algo semelhante acontecer. Ninguém esperava por isso. E então nós podemos fazer essa comparação. Muita coisa tem sido destruída nesse tempo. Muitas empresas têm ido à bancarrota. Muita coisa desagradável tem ocorrido nas nossas cidades, na nossa nação. Muita destruição. Naquele tempo, Deus levantou Joel para ministrar ao povo. E Deus indicou o que o povo dele deveria fazer naquela situação caótica. No livro de Joel, nós podemos encontrar, não é só a história de um povo em um determinado período, o que aconteceu, e veio os gafanhotos e destruíram tudo, e depois... Não é só história que a gente encontra em Joel. Sim, temos a história, mas dentro dessa história nós encontramos os princípios eternos, divinos, princípios divinos,
que nos ensinam a como lidar com calamidades e, inclusive, nos ensinam como lidar com a calamidade que vivemos hoje, com esse tempo difícil que nós estamos vivendo hoje. Sim, o livro de Joel nos traz esses princípios, e nós precisamos aprender e entender esse tempo, discernir esse tempo e ver como agir nesse tempo. O que é que a palavra de Deus fala por meio de Joel? Diz assim, nós lemos já os versículos 12 e 13, diz assim: agora, porém, diante dessa crise, diante desse caos social, econômico, gente passando necessidade, gente passando fome, o que é que diz a palavra de Deus? Agora, porém, declara o Senhor. O que é preciso fazer? Deus diz: voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. O que fazer? Voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Diz: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Se o convite do profeta foi para que o povo voltasse para Deus, é porque eles tinham se distanciado de Deus. Sempre que o ser humano se distancia do Senhor, ele sofre e sofrerá consequências desse distanciamento. Deus é bom. Em Deus estão as bênçãos, está a misericórdia, está a graça. Se eu estou comprometido com Deus, na presença dEle, eu estou debaixo da graça, eu estou debaixo da bênção dEle. Mas se eu escolho me afastar e sair, eu me afasto da bênção, eu me afasto da graça, eu me afasto da misericórdia, e eu vou para o lugar de manifestação de juízo e de maldições. Eu vou ao lugar onde Satanás tem legalidade de agir naquele espaço. O povo tinha se distanciado de Deus. Por isso, Deus está dizendo: voltem-se para mim. Voltem-se para mim como? Voltem-se para mim de todo o coração. Mas o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala de uma volta sincera, não superficial. E daí ele diz: rasguem as vestes, não, ou seja, rasguem o coração e não as vestes. O que acontecia? As pessoas, quando tinham um momento difícil, elas tinham como expressão, uma maneira de exteriorizar a situação difícil, e então elas queriam dizer que estariam se humilhando diante de Deus, que, enfim, que estavam arrependidas, que estavam suplicando a Deus. Então elas literalmente rasgavam as roupas delas. Mas Deus diz: rasguem o coração e não as vestes. Sabe por quê? Porque muita gente fazia isso exteriormente, rasgava as vestes para que outros achassem que ela estava arrependida. Elas tinham um ritual religioso, rasgar as vestes. Mas Deus está dizendo: eu não quero vestes rasgadas, eu quero o coração rasgado. Eu quero algo verdadeiro, vindo do interior. Não é ritual religioso que eu quero. Não é coisa superficial, da boca para fora, representação. Deus diz: eu quero coração rasgado. Eu quero isso de vocês.
É isso que eu quero, coração rasgado, não veste rasgada. Eu quero de vocês não ritualzinho religioso. Não, eu quero que vocês venham para mim, se voltem para mim mesmo, se comprometam comigo. Voltem-se para mim, diz o Senhor. E Deus diz mais algumas coisas sobre essa volta, como ela deve ser. Ele diz: voltem-se com jejum. Jejum está na Bíblia. Voltem-se com jejum. Voltem-se com lamento e pranto. O que a gente precisa lamentar? Será que é lamentar porque eu não estou conseguindo fazer o que eu consegui antes? Lamentar porque antes domingo eu ia no shopping, agora não posso, porque o shopping está fechado? Será que é desses lamentos medíocres que a palavra de Deus está falando? Não, ela está falando de lamentar os nossos pecados. Os nossos pecados, os pecados da nossa terra. As ofensas que temos cometido nessa terra e que ofendem o caráter do Todo-Poderoso. É disso que a gente tem que lamentar. Esse tem que ser o nosso lamento. São os nossos comportamentos pecaminosos. São os comportamentos pecaminosos que a gente vê na nossa terra, na nossa nação, na nossa vida, na nossa família. Os comportamentos egoístas. Gente que quer, nesse momento de crise, se promover. A despeito do sofrimento das pessoas. Nesse momento de crise, daí tem a Organização Mundial da Saúde dizendo que aborto é serviço essencial. Isso ofende o coração do Criador. Isso é semeadura de morte. E o que o homem semeia, isso ele vai colher. Ei, nós precisamos lamentar isso. Estar diante de Deus e lamentando esses pecados e outros pecados. Deus diz: voltem-se, rasguem o coração, tenha sinceridade, não apenas religiosidade. Deus não quer carinha tristinha, representando, não, Ele quer coração rasgado. Ele quer que nós nos coloquemos diante dEle, em humilhação, dizendo: pecamos. Ele quer que façamos como Daniel. E Daniel disse que ele confessou os pecados dele e do povo dele. Eu e você que estamos em Cristo, temos acesso a Cristo, e nós temos que confessar os nossos, e a Bíblia fala de confessar os pecados do povo, da nossa nação, da nossa terra. Nós precisamos nos colocar nessa brecha, porque muitos não fazem, então nós precisamos estar ali e tomar o lugar daqueles que não fazem, se colocando na brecha e suplicando perdão, misericórdia. Voltem-se, diz Deus, voltem-se para mim de todo o coração. Voltem-se com jejum, com arrependimento. Nós cremos que nesse tempo de pandemia, que está obrigando muitos ao isolamento, esse tempo é um tempo que Deus está falando também. É um tempo que Deus está dizendo: voltem-se. Voltem-se para mim. Há um chamado. Deus, usando essa pandemia, está dizendo às pessoas: voltem-se para mim. Voltem-se para mim. É o que ele diz: de todo o coração. De todo o coração. De todo o coração, clamando a Deus, pedindo perdão. E esse texto nos enche de esperança.
13º versículo diz: voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Ah, se Deus não fosse paciente, se Deus não tivesse tanto amor e tanta misericórdia, se Deus não fosse compassivo, nós estaríamos totalmente quebrados. Não haveria mais esperança para o mundo. Não haveria mais esperança. Porque o que esse mundo tem semeado é terrível. Já só nesse ano, o mundo já se aproxima a coisa de 14 milhões de abortos. Isso é absurdo. É sangue inocente sendo derramado. Não há um estudo sobre isso, não fiz um estudo, não é afirmação categórica de jeito nenhum, mas a impressão que eu tenho quando eu olho, a impressão que eu tenho é que os lugares onde está tendo mais mortes são os lugares onde o aborto é mais liberado e praticado. O que o homem semeia, isso ele colhe. Mas Deus é misericordioso, ainda não há uma colheita na mesma medida da semeadura, porque Deus é misericordioso e porque tem gente clamando. Mas há um chamado à volta. Há um chamado ao jejum. E diz: toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo e consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. E daí vai falar ali sobre a oração a ser feita. Toquem a trombeta em Sião. Sião era uma referência à região do templo, mas também a toda a Jerusalém. E esse tocar de trombeta tinha alguns tipo de toques de trombeta. Esse toque de trombeta era com o objetivo de convocar o povo de Deus a um jejum santo. A um reforço, um jejum santo. Todo jejum deve ser santo, mas sabe, aqui é um chamado mais intenso. Um jejum separado, um jejum consagrado, um jejum com muito foco, um jejum santo, diz a palavra de Deus. Um jejum urgente. Por quê? A urgência era tão grande por buscar uma intervenção divina na terra, naquele tempo, diante daquele caos, diante daquela desgraça. A urgência era tão grande que a convocação era para todo o povo. Não era só para os homens, os líderes de instituições, ou só para os chefes da... Não. Todo o povo. Todo o povo. E isso envolvia desde os anciãos até os recém-nascidos. Uma convocação de uma assembleia para jejuar. Reúnam-se em Sião, na região do templo, na casa de Deus. Todos precisariam estar lá. Tinha que ter o pai, a mãe, e se a mãe tivesse um nenenzinho pequeno, ela não devia ficar em casa, ela tinha que vir com o recém-nascido lá nessa assembleia e jejuar, porque a situação era urgente, era incomum, eles precisavam de um milagre de Deus. Está dizendo aqui, os recém-casados, aquele que casou e estava lá em lua de mel, houve o toque da trombeta,
Ei, deixa, interrompa a lua de mel e vem jejuar e clamar e chorar e rasgar o coração. Esse era o chamado, uma urgência, um jejum, que todos estivessem envolvidos. Se é que eles, de fato, desejavam uma intervenção divina e um toque na terra e que Deus operasse milagres para salvá-los e para mudar aquela história que estava acontecendo. Era tempo de rendição, era tempo de humilhação, era tempo de lamento. Não lamentar porque não pode ir ao shopping. É lamentar por causa da desgraça, por causa do pecado. Diante da conjuntura em que vivemos, o povo de Deus, aquele que se chama pelo nome dele, segundo Crônicas 7,14, e a gente, domingo passado de manhã, falou sobre esse texto. O povo que se chama pelo nome dele. Esse povo precisa se mobilizar com esse coração rasgado. Juntos. Nós precisamos atender a convocação, ao chamado do Espírito Santo para uma santa convocação de um jejum santo. Buscando a Deus de todo o coração. A Bíblia diz: vocês vão me buscar e vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração. E eu creio que é uma convocação do Espírito Santo para um jejum santo, no qual haja arrependimento, confissão, súplica a Deus por uma intervenção sobrenatural na terra. Eu creio que há uma trombeta tocando e nos convocando para esse dia de jejum global. Sexta-feira agora, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Estejamos juntos, reunidos, em todos os lugares. Aqui, no texto, houve uma convocação para que as pessoas saíssem de suas casas e estivessem reunidas em assembleia, lá em Jerusalém, no Monte do Templo. A nossa convocação não pode ser para estarmos fisicamente reunidos, mas há uma convocação para nós estarmos espiritualmente unidos. Você na sua casa, ou no seu trabalho, onde você estiver. Aqueles que têm os serviços essenciais, que mesmo em feriado precisam trabalhar, onde você estiver. Uma convocação de uma assembleia espiritual. Gente de todos os lugares se colocarem diante do Senhor, para buscarem a face do Senhor em jejum. Um jejum, lá na tua casa, enfim, onde você estiver, no teu lugar, dentro das tuas possibilidades. Aquele que consegue jejuar 24 horas ou mais, a gente que consegue jejuar alguns dias. Mas quem sabe você não consiga jejuar 24 horas, possa jejuar 18 horas ou 12, eu não sei. Talvez você até em função de algum tipo de medicação que tenha que usar, não tem como você fazer um jejum total ou completo. Jejue o que você puder jejuar, mas que juntos estejamos jejuando. Alguém, talvez com uma limitação de saúde, eu não estou dizendo que você tem que negligenciar a tua limitação de saúde, não é isso. Cuida da tua saúde, mas faça algum tipo, alguma espécie de jejum
no dia 1º. No dia 1º, nós vamos estar aqui na primeira igreja com 4 momentos de clamor. 9 horas da manhã, meio-dia, 15 horas e 18 horas. Esses momentos serão momentos bilíngues. Às 9 horas da manhã, esses momentos de clamor serão em português e espanhol. Meio-dia, português e inglês. 15 horas às 3 horas da tarde, português e espanhol novamente. 18 horas, 6 horas da tarde, português e inglês. Por quê? Sabe, esse também é um ato profético. São línguas que a gente tem aqui pessoas que conseguem lidar bem com elas. Não é que a gente só quer colocar no ato profético aquele que fala, os países que falam inglês e espanhol. Não. Mas é uma representação do globo. É um jejum global. É sobretudo isso. Se você conhece pessoas que falam essas línguas, convide-as para estar conosco. Isso será ao vivo também, aqui pela internet. Nós vamos ter 4 momentos nesse dia de jejum global, 4 momentos de clamor. E eu quero que você se una a nós nessa assembleia de gente que rasga o coração, de gente que jejua e que clama. Nós vamos clamar por uma ação divina no globo terrestre, no nosso planeta, um jejum global. Eu creio que é uma trombeta tocando e nos convocando para este jejum. Que você jejue, que você convide outros a jejuar. Você que tem pessoas, amigas em outras nações, divulgue isso, compartilhe isso. Há um chamado divino para buscarmos ao Deus Todo-Poderoso. E sabe o que aconteceu no tempo de Joel? Deus respondeu. Deus agiu. Versículos 18 e 19 dizem: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo e disse: estou lhes enviando o trigo, o vinho novo, o azeite, o bastante para satisfazê-los totalmente, plenamente. O povo que sofreu com uma grande crise, mas buscou ao Todo-Poderoso com jejum santo, recebeu a resposta divina com uma promessa de restauração. Deus responde ao povo dele. Deus respondeu àquele povo dele, porque aquele povo o buscou de todo o coração. Jeremias 29:13, que eu já citei, diz: vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Se nós, como povo de Deus, o buscarmos com corações rasgados, se nós o buscarmos com um jejum santo, nós seremos alvo da misericórdia e amor de Deus. E poderemos sim receber o toque divino e restauração. É por isso que eu tenho buscado. Alguém diz: mas Silas, será que isso não é o fim? Será que isso não vai ficar enfim, mais difícil? Jesus vai voltar enfim, adianta fazer isso tudo, orar, buscar? Ei, eu não sei quando Jesus vai voltar, eu sei que ele vai voltar e está muito perto. E talvez ele volte esses dias. Não estou negando isso, não. Não estou desconsiderando isso. A questão é que eu não sei quando Jesus vai voltar. E esse posicionamento de gente que diz: não, é isso mesmo, está ruim,
vai ficar pior, não dá para fazer nada, deixa acontecer, Jesus vai voltar. Não, não é esse o posicionamento que Deus quer da gente. Mesmo porque nós não sabemos o dia e a hora que Ele vai voltar. E eu e você, como sal da terra e luz do mundo, a nossa obrigação, como povo de Deus, é sempre clamar por restauração. Não é acomodação. Está difícil, fim dos tempos, então não oro, não faço nada. Não. Isso é a ideia do inferno, para colocar o povo de Deus em acomodação. Até o último segundo, antes do arrebatamento, sabe o que Deus quer da gente? Que a gente seja o povo dele, que clame por ele, que esteja buscando a misericórdia dele nessa terra, que busque restauração. Deus quer, quando Jesus voltar, ele quer ver a gente assim, não entregando ouro para o bandido, mas lutando, guerreando, orando. Essa tem que ser a nossa posição. Eu e você somos chamados a fazer diferença nesse mundo. Ouçamos o toque da trombeta e a convocação que o Espírito Santo faz à Igreja de Jesus na face da terra. Convocação do Espírito Santo aos que creem em Cristo Jesus e têm acesso ao trono da graça. Que eu e você ofereçamos a Deus, em nome de Jesus, jejum santo. No dia do trabalhador. O trabalhador tem sido terrivelmente afetado por essa pandemia e toda a população, de alguma maneira, tem sido afetada por ela. Que nesse dia nós busquemos ao Todo-Poderoso com todo o nosso coração. Ele nos ouvirá e nos restaurará. Essa é a minha oração. Eu não oro diferente, não. Eu sei que eu tenho que estar preparado para a volta de Jesus, que pode acontecer a qualquer momento. Mas eu sei de uma coisa. Como filho de Deus, como alguém que faz parte do povo que se chama pelo nome de Deus, a minha obrigação nessa terra é ser sal e luz e é lutar contra toda espécie de mal. Toda espécie de mal. Eu e você somos chamados para abençoar e não para amaldiçoar. Somos chamados para abençoar esse mundo. Nós amaldiçoamos o que é amaldiçoado, que é o pecado, o comportamento pecaminoso. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Mas nós fomos chamados para abençoar o mundo. Esse é o nosso papel. Jesus, na oração sacerdotal, Ele orou ao Pai, Ele disse: Pai, eu não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Na oração do Pai Nosso, está lá: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno. Jesus ensina a orar contra o mal, livramento do mal. Jesus disse: no meu nome vocês vão expulsar os demônios. Jesus nunca disse: se conforme com as coisas dos demônios. Não, Ele disse: expulsem, combatam. Combater o mal. Enquanto nós estamos aqui, o mal tem que ser combatido. Nós precisamos buscar graça, misericórdia de Deus. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função. Gente, quando chegar o tempo do fim, enfim, Jesus, Ele vem, Ele vai nos levar daqui. E daí tudo aqui vai virar uma desgraça. Mas sabe, a igreja está aqui ainda, eu e você estamos aqui.
Enquanto estamos aqui, temos que fazer diferença. Ouçamos a trombeta tocando, nos chamando para um jejum santo. Eu quero orar com você e eu também quero orar por você que está me ouvindo agora e quem sabe dizendo, eu não tenho esse relacionamento com Deus, estou longe dele. Será que isso é para mim? Isso é para você, sim. Mas eu quero convidar você que não entregou sua vida a Jesus ainda, para que você o faça. Você que não recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor ainda, faça isso. E faça de todo o coração. Deus quer coração rasgado. Você que conheceu Jesus e você se distanciou dele. E você precisa retornar, você precisa se reconciliar com ele. Hoje esse momento é o momento para você voltar para ele. Arrependa-se de seus pecados, confesse seus pecados, busque a face do Todo-Poderoso. Você que quer orar recebendo Jesus, ou se reconciliando com Jesus, repita essa oração depois de mim. Daí eu vou orar por você. Fale assim comigo: Senhor Jesus, nesse momento, eu abro o meu coração a Ti. Eu Te recebo em minha vida como meu Salvador e meu Senhor. E eu Te peço, perdoa meus pecados. Purifica-me com Teu sangue. Escreve meu nome no livro da vida. Eu me reconcilio contigo. Eu volto para Ti. Perdoa os nossos pecados, que a minha vida não seja mais a mesma. Eu rasgo meu coração diante de Ti. Eu Te peço, purifica meu coração. Eu renuncio ao meu orgulho. Eu renuncio justiça própria. Eu renuncio os meus pecados. Eu renuncio todo espírito de religiosidade. Eu renuncio hipocrisia. Eu abraço sinceridade. E em sinceridade é que eu volto a Cristo, para nunca mais deixá-lo, em nome de Jesus. Amém. Quero orar por você, Deus da glória. Age na vida de cada um que orou comigo, repetiu essa oração, recebendo Jesus ou se reconciliando com Ele. Que a Tua bênção e graça sejam sobre eles. O perdão lhes seja dado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou orar em Teu favor. E eu quero convidá-lo a se comprometer a esse jejum santo no dia 1º. Você estabelece horário. Você estabelece horário de começar, de de encerrar, dentro das tuas possibilidades. E eu sei que Deus vai atuar. Tudo isso também, o que vamos fazer, linguagem de sinais também aos surdos, que é um povo que está entre nós, sabe? Tudo isso é essencial. Jejue dia 1º e esteja conosco nesses 4 momentos online. Convide pessoas para se unir nessa assembleia, nesse ajuntamento não físico, mas espiritual de todo mundo. E Deus fará grandes coisas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas se comprometa agora, hoje. Se comprometa com a sua casa, com a sua família. E diga: vamos jejuar. Vamos oferecer esse jejum santo ao nosso Deus. Eu quero orar em Teu favor agora. Quero abençoar sua vida. Quero abençoar a sua casa. O temor de Deus tem vindo sobre muitos. Tem muita gente que está com muito temor de Deus. Muita gente lá na sua casa que está debaixo de temor divino. Deus vai visitar você. Em nome de Jesus, Deus, eu abençoo a cada um.
a cada um, ó Pai, que ouviu a Tua palavra, que se rende à Tua palavra, que se dobra diante da Tua palavra. Pai querido, que está em temor e tremor diante do Senhor, confiando na Tua misericórdia, que se compromete com o jejum global. Deus, unge-os e abençoa-os nisso. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que nos assiste agora. Que o Teu poder os toque, que a Tua unção os toque. Que a unção do Espírito de Deus venha sobre elas, em nome de Jesus. Que eles sejam cheios do Espírito, tomados pelo Espírito Santo. Que clamem, que orem na sua língua, orem em outras línguas, orem na linguagem do Espírito Santo. Que amarraias. Ô Espírito Santo, toma a vida dessas pessoas. Espírito de Deus, entra nessas casas, enche a vida dessas pessoas, toma-nos de forte convicção da nossa situação e da necessidade que temos do Senhor. Enche estes lares, essas casas do Teu temor, em nome de Jesus Cristo. Deus, opera com cura física milagrosa agora, em nome de Jesus. Deus, eu oro por essa pessoa, esse homem viciado no álcool, e que está clamando a Ti, e diz: liberta-me, Senhor, Deus, ministra a libertação agora, que essa pessoa nunca mais coloque uma bebida alcoólica na sua boca, que seja livre, que as cadeias do alcoolismo sejam quebradas, em nome de Jesus. Essa pessoa adulta, jovem, talvez até adolescente, ou de mais idade, em nome de Jesus, seja liberta agora. Eu liberto todos aqueles que são dependentes químicos, seja qual for o tipo de vício, que seja liberta, em nome de Jesus. Aquele que está se afundando no álcool, até afetado por tudo que está acontecendo, que em nome de Jesus ele seja livre. Esse homem, essa mulher, sejam livres. Em nome de Jesus, eu repreendo os espíritos de confusão dentro das casas. Eu repreendo o espírito do ódio, em nome de Jesus. Eu repreendo espíritos que têm tomado a atmosfera de casas, tomado por terem legalidade em ódio, em palavra de baixo calão, em falta de perdão. Deus, que haja arrependimento desses pecados e que todos esses espíritos malignos saiam e vão embora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, opera. Kiramalamacantais. Vem, Espírito da graça, e opera. Fortalece esse coração, dá ânimo, concede a Tua graça. Deus, nós continuamos orando, e oramos para que o Senhor haja e nos dê vitória sobre esse vírus e as consequências dele. Intervém nas nossas cidades, nos nossos estados, na nossa nação e nas nações. Desde já oramos, temos orado por isso. Opera. Deus, tenha misericórdia do Brasil. Tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia de nós. Intervém na nossa nação. Intervém em toda essa confusão política. Deus intervém e opera com poder. Deus, que haja um processo de limpeza, de purificação, de santificação na nossa nação. Como eu tenho orado, Deus, que as estruturas da iniquidade ruam, que em nome de Jesus, o espírito da iniquidade, da idolatria, da imoralidade, da corrupção, da miséria, da mentira, do engano, seja repreendido da nossa nação em nome de Jesus.
que as máscaras caiam, que os lobos vestidos de ovelha sejam revelados. Nós queremos a verdade prevalecendo na nossa nação. Vem sobre o Brasil, vem com tua mão poderosa sobre o Brasil. Deus, nós precisamos da tua mão sobre a nossa nação, tenha misericórdia. Espírito de Deus, vem sobre nós. Vem, Espírito de Deus, intervém. Clamamos como teu povo. Nesse momento muita gente ora comigo lá nas suas casas. Nós clamamos pelo Brasil. Pedimos o perdão dos nossos pecados. Pedimos perdão das nossas iniquidades. Temos pecado contra ti. Perdoa o Brasil. Purifica o Brasil, limpa o Brasil, vem com tua glória sobre o Brasil. Obrigado, Deus, porque o aborto está sendo derrotado no STF, e que de fato o seja e por completo, e que nunca mais se levante, em nome de Jesus. Espírito de Deus, obrigado porque o Senhor está tomando a vida de pessoas em intercessão. O teu Espírito está indo em tantos lugares, em tantas casas. O teu Espírito está sendo derramado sobre pessoas. O Espírito Santo está tomando pessoas com poder, com fogo e com intercessão, com gemidos inexprimíveis do Espírito Santo por intermédio delas. Santo mais. Espírito de Deus, vem, Espírito Santo, vem. Entra na vida de cada um, entra nas casas, entra nos lares. Espírito de Deus, vem sobre nossas cidades. Espírito de Deus, vem sobre a nossa nação. Vem, Espírito de Deus, com o teu fogo e queima todo mal. E vem com o teu vento e varre todo o mal desta nação. Varre esse vírus. Varre o pecado, varre a iniquidade, varre os comportamentos iníquos. Destrói as estruturas iníquas. Nós queremos santidade na nossa nação. Nós clamamos a ti, vem com a tua mão, que os iníquos não tenham sucesso nesta nação, que as forças do inferno sejam derrotadas e se afastem, que o principado da miséria, da corrupção, da idolatria, da imoralidade, do ateísmo, do ceticismo, batam em retirada, em nome de Jesus. Vem, Santo Espírito, vem. Vem, Espírito da graça, vem. Vem, Espírito de Deus, vem sobre a nossa nação. Vem, Espírito de Deus, vem. Vem sobre cada um. Vem sobre cada um que está conosco ao vivo, online. Vem sobre aqueles que vão assistir esse culto. Vem, invade, opera grandes obras. Vem, Espírito da graça, vem com o teu poder. Vem, Espírito da graça, que abarabacaias. Oh Deus, vem com o teu poder. Toma-nos, toma o teu povo com a tua graça. Batiza pessoas com o Espírito Santo. Gente que não tem mais orado em outras línguas, que comece a orar. Gente que nunca orou, que receba o batismo do Espírito Santo e a linguagem de oração do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.